Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar o assunto da lição do dia 8, que é a de ontem. Só aqui explicando mais uma vez, no domingo eu fui socorrido com insuficiência respiratória, fui no hospital, fui diagnosticado com pneumonia, graças a Deus tomei os medicamentos, fiz um tratamento natural que foi muito bom. Depois eu posso falar para vocês sobre isso, dando um testemunho sobre esse assunto. E graças a Deus eu atribuo primeiramente a Deus, segundo as orações, e terceiro, aos recursos médicos, como também a medicina natural. Mas Deus é o doador da cura, Deus é o responsável por tudo isso, então eu louvo a Ele por isso. Então, por essa causa, a gente atrasou cada dia um estudo. Eu peço perdão por esse transtorno. Amanhã eu vou, então, organizar para que as coisas surjam da maneira correta. Entrando aqui no assunto da lição, Jesus, nosso único mediador. E por que nosso único mediador? Não há outro meio. O próprio Jesus, na sua palavra, nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Cristo é o intermédio que nos liga a Ele. O próprio Paulo chega a dizer em outra carta: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que Cristo veio fazer aqui foi nos resgatar de volta de um mundo que estava perdido pelo pecado para um mundo restaurado que Cristo vai estabelecer em seu reino, em sua volta. Então, esse é o propósito. Ele é o nosso único mediador, porque é através dele, como diz o hino, né? Eu estou percebendo que eu estou cantando muito nessa semana. Mas as coisas vêm, irmãos, na mente, e eu consigo. Deus é muito bom, a gente vai fluindo e as coisas vão saindo. O hino que nós conhecemos que diz assim: foi Jesus que abriu o caminho do céu, caminho através da cruz. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. E o coro diz: para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu por Jesus irei. Então, o único meio é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, eu sou o único caminho. E aqui, com essa atribuição, reconhecendo a prerrogativa divina de Cristo, de que Ele é o nosso único mediador, e isso como homem, porque a sua condição de humanidade, Ele venceu o pecado e pela sua vitória pôde ser o nosso intermediador e nos assiste diante do Pai. Porém, tratando-se aqui das marcas distintivas da besta, eu coloquei aqui pelo menos três, irmãos. Três marcas distintivas dessa besta. Primeiro, ela ordena a adoração. Quer que adore, de acordo com Apocalipse 13, 4 e 5. Outro ponto, essa besta ela fala blasfêmias, ela fala coisas grandiosas contra Deus. E você sabe que blasfêmia é uma expressão que é dada unicamente às coisas divinas. Uma pessoa não pode blasfemar contra outra, porque ela não é sagrada. Ela pode blasfemar contra a obra de Deus, contra a causa de Deus. O próprio Jesus chegou a falar sobre isso quando ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Ele chegou a descrever lá: vocês blasfemaram contra o Espírito Santo ao atribuir a obra de Cristo, quando ele estava fazendo a realização daquele milagre, de lado, a possessão demoníaca, ele expulsa o demônio com o poder do demônio. Então, assim, atribuir aquele poder que era do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava sobre Cristo. Lembrando, Jesus não fez nada por sua natureza humana. Tudo que ele fazia como ser humano era inerente, ou seja, dependendo do Pai e do Espírito Santo. Quando fala que o Espírito estava sobre ele, e ele chegou a dizer sobre isso, em Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar, para libertar, para curar. Então, a cura do Senhor, de Jesus, foi ai, meu pai do céu, fugiu a palavra agora. Foi uma demonstração de que ele tinha o Espírito Santo. E ao aqueles homens atribuírem a obra do Espírito Santo a Satanás, eles cometeram uma blasfêmia muito grande nesse aspecto também. E isso, então, Jesus dá uma séria advertência. E o outro ponto que eu encontro aqui, adoração e blasfêmia, é o poder de enganar. As marcas distintivas dessa que eu aqui salientei seria adoração, engano, que é intenso, e a blasfêmia. E a blasfêmia quer assumir o lugar de Deus, querendo ser o próprio Deus. E pelo poder que o dragão vai lhe dar, vai lhe atribuir, perdão, estava comendo uma fruta aqui agora, vai atribuir como que ele, sendo Deus, fez algo, e aí todo mundo se maravilha seguindo a besta, como nós falamos na lição de quarta-feira. Então, assim, na lição aqui embaixo, ele tem dois pontos que ele salienta. Quais são os dois aspectos da blasfêmia? Primeiro, é perdoar pecados. Eu posso perdoar o seu pecado. Você cometeu algo contra mim, eu posso me perdoar e ficar em paz com você.
Agora, eu não posso perdoar um pecado que você cometeu contra outra pessoa ou contra Deus. Até contra meu próprio filho, eu não posso perdoar. Porque é uma questão que envolve humanidade com humanidade. Não é chegar, minha Abel, me perdoa pelo que eu fiz a teu filho. Tudo bem. Se tocou no meu filho, tocou em mim. Me machucou também. Eu aceito perdão. Mas é a pessoa que cometeu o mal, a pessoa que foi vítima do mal, que deve ser, de fato, ouvir o pedido de perdão. É assim que deve se acontecer. Eu não posso pedir perdão por intermédio de alguém. Ou eu não posso, de forma mais específica aqui da lição, perdoar você por um pecado que você fez contra Deus. Ai, Abel, eu adulterei minha esposa. Pronto, pedir perdão à esposa e a Deus. Primeiramente a Deus, né? Porque quando pede perdão a Deus primeiro, você automaticamente recebe de Deus força para tirar o orgulho, a arrogância e ir até a pessoa que feriu para se retratar com ela. Porém, aqui nós encontramos uma atribuição que é dada ao poder romano de assumir o lugar de Deus ao perdoar pecados. E nós sabemos em relação a isso. Sei também que existem muitos irmãos sinceros que estão lá. Ellen White chega a descrever pelo menos em 3 páginas, né? O Grande Conflito, página 383, da minha edição, né? 390 e 449. Esses 3 capítulos, ela fala sobre que a maior massa do povo de Deus está distribuída e fala-se também das igrejas católicas. Então, o povo de Deus está espalhado em todos os lugares. Embora alguns estejam lá com sua sinceridade e pedem perdão a Deus através de um padre ou um confessionário onde eles vão, eles estão ali em sua sinceridade e a mim não cabe julgar, desde que ele saiba da verdade. Mas se ele não sabe, ele quem vai julgá-lo de alguma forma é Deus. Deus ouve qualquer oração sincera, como diz uma frase. Deus ouve quando o coração fala. E se ali eles estão de sinceridade de coração, Deus o respeita. Mesmo até guardando um outro dia, mesmo crendo em outras crenças, agora. Depois que vier o chamado, sai dela, povo meu, aí não terá mais chance, porque a advertência foi dada, o chamado foi feito, o esclarecimento sobre o assunto foi dado e agora cabe a todos eles saírem para entrar em um grupo, de onde também vai sair da igreja adventista um grupo, vai sair da igreja metodista, da igreja da Assembleia, da Batista, presbiteriana, pentecostal, todos vão sair sinceros que estão lá e se unirão a um único grupo, do qual fará parte daqueles que têm como Cristo como seu único mediador. E para finalizar aqui, irmãos, o autor da lição, ele cita os exemplos da blasfêmia, que é perdoar pecados, uma coisa que só atribui-se a Deus, e intitular-se Cristo. Porque, segundo a crença dos judeus, o Cristo não seria uma pessoa que viria na pessoa dele, de Jesus, ou seja, uma pessoa humana. E não faria as coisas que ele fez, não se envolveria com pecadores, não causaria aqueles danos, e não era contra as leis que ele criaram. O próprio Jesus falou, eu não vim anular a lei aos profetas, vim para cumprir. Ou seja, Jesus ele era um cumprimento do Antigo Testamento e uma confirmação daquilo que estava descrito sobre ele. Mas eles não quiseram acreditar, logo foram contra o ministério messiânico de Cristo e ficaram realmente extremamente aborrecidos. O livro de Marcos 14, 64, quando Jesus fala que ele é filho de Deus, num daqueles momentos ali Caifás rasga sua roupa. E aquilo foi uma blasfêmia que ele causou, porque ele estava no templo e ele não deveria, tinha até leis que falavam que o sacerdote não deveria rasgar sua roupa diante do templo. E ele faz aquilo como sinal de angústia, de ira, mas de toda forma ali foi uma questão de desequilíbrio. Ele não suportou e Jesus então fala, eu sou e em breve vereis o Filho de Deus vindo das nuvens dos céus. Um outro ponto que também está aqui é em Lucas 15, 21, onde Jesus ali, ele fala assim, você comete blasfêmia dizendo tal coisa, que você é o Filho de Deus, ou melhor dizendo, quando você se atribui igual a Deus, como está aqui, deixa eu abrir para vocês aqui no texto, Lucas capítulo 5 e o verso 21 diz assim, diante disto, os escribas e fariseus começaram a cogitar, quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Lembre-se que Jesus, quando ele realiza esse milagre, depois do milagre espiritual, ele efetua um milagre físico. Ele fala, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti eu te digo, toma o teu leito, levanta-te e anda. Então, assim, quando ele fala aquilo, o paralítico se levanta. Jesus usou o milagre físico para evidenciar o milagre espiritual. E ele chegou a perguntar, né, qual é mais difícil? Dizer perdoados são os teus pecados ou levanta-te e anda? Aí ele confirma, para que saibas que o Filho do Homem
A expressão filho do homem tem a ver a natureza humana, mas também uma ligação. Isso não desliga Cristo do Pai, isso unifica. Como eu falei do texto anterior, Deus estava em Cristo, humano, reconciliando consigo o mundo também. E o próprio Jesus chegou a dizer depois, né? Eu e o Pai somos um. Chegou a dizer a Natanael, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, perdão. Filipe, quando pergunta para ele, mostra-nos o Pai, ele fala assim, olha, não sabeis vós que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Eu e o Pai somos um. Ele começa a demonstrar unidade para os seus discípulos de que Cristo era o mediador homem aqui nessa terra e é o nosso mediador homem no santuário celestial. Não queria você aceitar esse mediador a cada dia de sua vida e ir ao seu quarto, fechar a sua porta e conversar com Deus em oração para que Ele perdoe seus pecados ao confessá-los a Ele, ao pedir forças, porque, irmãos, por mais que eu confesse um pecado, com todo respeito, não quero ser agressivo à sua fé católica, mas por mais que eu confesse um pecado a um confessionário ou a um padre, eu não vou sair de lá suprido, particularmente falando, embora os que vão com sinceridade devem voltar de lá satisfeitos, felizes, mas eu não vou poder voltar com aquela disposição de não de ter forças para não vencer, para não causar mais aquele pecado. Mas quando eu entro no meu quarto, quando eu fecho a minha porta, quando eu converso com Deus ali, e ali eu abro meu coração, e ali eu choro, eu suplico a Ele, irmãos, essa é a minha oração, por favor, Pai, me dá forças para que eu não cometa o mesmo erro, para que eu não volte a cair nas mesmas tentações, para que eu seja sóbrio e vigilante, para que eu saiba onde estou pisando. Por favor, Senhor, alimenta a minha alma, alimenta a minha vida com a Tua palavra e me faz vencer o meu mal. Em nome de Jesus, amém. Quando eu me levanto, que outra realidade, irmãos, que outra realidade. Que eu e você aceitemos esse único mediador que está disposto a nos livrar das dos malignos ardis do diabo e assim sendo, possamos com Cristo reinar-nos para sempre. Deus abençoe você, um ótimo estudo, perdoe pelo transtorno dessa semana, obrigado pelas orações e que Deus, portanto, nos conceda a bênção da sua presença desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque nós temos um mediador único entre Deus e o homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque é a Ele que devemos confessar, porque Tu nos disseste em Tua palavra, Senhor, que tudo que pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos concederá. E nós queremos usá-lo com respeito, com reverência, com adoração, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Quando vamos, Senhor, confessar algumas coisas, algumas pessoas, não podemos confessar com adoração, mas podemos confessar até com profissão, esclarecendo. Mas quando professamos ao Senhor, quando confessamos nossos males a Ti, nós temos a certeza que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos recebe, mas acima de tudo nos dá força para vencermos nosso mal. Que todos os Teus filhos que estão assistindo este vídeo possam ser revestidos da armadura de Cristo, a fim de que possam estar com os olhos abertos para com os dados inflamados do inimigo. Salva-nos, ó Pai, nos dá um bom final de semana, perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e um ótimo final de semana. E até amanhã, se Deus quiser.